Hello, students! Farei agora a correção das semanas 2 e 3 da nossa apostila. Aqui nós vimos, né, o subject pronouns e o verbo to be, ok? Não farei a explicação novamente porque está lá no vídeo da semana passada. Então, complete os espaços com o subject pronoun apropriado. Então, a Mary e Carla são elas. Elas em inglês é they. Mary and Carla, they go to school together, tá? Elas vão para a escola juntas. Are Brazilian too? Are quem? Eles são brasileiros? Vocês são brasileiros? Olha aqui na resposta. No, I'm from Portugal. Então, eu já entendo que é você. Você é brasileiro também? Você é you. Are you Brazilian too? No, I'm from Portugal. Julia and Mike são eles. Eles em inglês é they. Anthony is a student, but goes to a different school. O Anthony é um estudante, mas ele vai para uma escola diferente. Gente, ele, né? O Anthony. Anthony não é um menino, um garoto? Então, eu uso he. He, tá? Se fosse ela, seria she. My family and I live in Ohio. Minha família e eu. Minha família e eu. Eu estou inclusa, então somos nós. Nós, we live in Ohio. Nós vivemos em Ohio. Claudia and her friends. É a Cláudia e os amigos dela. Então, são eles. Eles, em inglês, são they. I'm a teacher. What about? Então, é uma conversa. Eu sou uma professora. E você, né? Porque, ó a resposta. Mas poderia ser vocês? Poderia. Mas a gente sabe que é você porque I am a teacher too. Olha a resposta. Eu sou uma professora também. Ou eu sou um professor também. Você, então, no caso, é you. Jane, Steve and I. Dave, Steve and I go to the movies every weekend. Então, somos nós. Estou inclusa. Seria nós. Gente, e se eu falasse assim, the dog? Eu teria que trocar o the dog por it. Mas e se fossem the dogs? Eu trocaria por they, que são eles. Então, lembrem-se, se forem coisas no sentido de objeto, animais, mas se for uma coisa só, se tiver no singular, eu uso it. Se for mais de uma coisa, um objeto, né, um animal, eu uso they, ok? Continuando, verbo to be, ser ou estar, né? Também não farei a explicação novamente, porque isso já está no último vídeo. Eita! Então, aqui vocês vão traduzir o texto. Então, The Prince and the Pauper. Então, o príncipe e o... Então, é o The Prince and the Pauper, O Príncipe e o Pobre, de 1881. É um livro de Mark Twain, um escritor famosíssimo, né? The book is about two boys. O livro é sobre dois garotos, o Tom, né? O Tom e o Edward. Eles têm 15 anos de idade, mas as vidas deles são muito diferentes. Tom é um garoto pobre, mas Edward é um príncipe. Eles trocam de lugares por engano. Então, Edward é um garoto pobre e Tom é um príncipe. O velho rei, Henry VII, não está bem, mas ele é o pai de Edward e quer saber a verdade. O rei visita o príncipe, ou ele é o garoto pobre? Eu não compreendo. Você é meu filho? E o Tom responde, não, eu não sou um príncipe, eu sou pobre.
Você tem certeza? Suas roupas não são muito velhas. Elas não são minhas, elas são de Edward. Ele é pobre agora. Oh, não, isso é terrível. É verdade? Sim, é. Sinto muito, Rei Henry. Você não é meu pai, você é meu rei. Então, Mark Twain é um excelente escritor, né? Foi um excelente escritor. Os livros dele são maravilhosos. Então, indico muito vocês procurarem um livro do Mark Twain, como esse O Príncipe e o Pobre. Complete em seu caderno com am, is ou are. Robert. Robert, não é ele, não é he. Então, eu coloco is. Robert is my friend. Se ele é he, eu uso is. Com I, eu uso am. Com Bob, é homem. Então, Bob é he, eu uso is. My mother, aqui embaixo. My mother, minha mãe. Se eu trocar por um pronome, eu troco por she, ela. Então, é is também. Então, my mother is happy. Minha mãe está feliz. My parents, parece pais, né, gente? Mas são, parece parentes, né? Mas é pais. Relatives, que é parentes. Então, meus pais são. Então, eu uso are. São eles, they, Peter and Mary, ok? Sublinhe a opção correta de acordo com o que vimos sobre o verbo to be, né? Então, I am 12 years old. I am 12 years old. Eu tenho 12 anos de idade. They are in the garden. Eles estão no jardim. Ok? Deixa eu ver se eu coloco. They are in the garden. It is 6 o'clock. São 6 horas. You are a dentist. Você é um dentista. I am in the station. Eu estou na estação. It is very hot. Está muito quente. My sister is, porque minha irmã é ela, né? Eu troco por she, então é is. I am, então a my sister está no trabalho. I am hungry, eu estou com fome. We are students, nós somos estudantes. The book, se eu for trocar por um pronome, eu troco por it, porque é um objeto e ele está no singular. Então, eu troco por it. The book is about tigers. O livro é sobre tigres, ok? Complete as frases da história com o verbo to be correto. Algumas são negativas ou interrogativas. Então, olha só. The poor boy has no coat. Então, the poor boy não tinha casaco. Ele está ou não está com frio? Então, he is cold. He is. We are the three bears. Nós somos os três ursos. Nós estamos, né? Nós estamos lá na floresta. Então, we are in the woods. Cinderella is running home. A Cinderela tá correndo para casa. It is 12 o'clock. São meia-noite, ó. Meia-noite em ponto. O'clock é para dizer que eu não tenho minutos depois do 12, tá?
Tweedledum, the Tweedledee have the same parents. Então, eles são irmãos. Tweedledum and Tweedledee, eles são os gêmeos lá em Alice no País das Maravilhas. The monster has a very ugly face. He is handsome. Então, o monstro tem uma cara muito feia. Ele é bonito? Então, ele não é, né? He isn't, na negativa. He isn't handsome. Ele não é bonito. The wicked queen is asking her mirror. Então, a bruxa, né? A bruxa má, rainha má. Ela tá se olhando no espelho e se pergunta: eu sou bonita? Então, ela pergunta: am I beautiful? Achilles and Hector fight. Se eles brigaram, eles são ou não são amigos? Eles não são amigos, então a negativa junção de are mais not fica aren't. They aren't friends. Robinson Crusoe has no friends on the island. Então, o Robinson Crusoe não tem amigos na Índia. Na ilha, né? Na Índia. E aí a pergunta é se ele é infeliz. Então, eu coloco o is na frente. Is he unhappy? Bom, complete esta resenha do livro O Príncipe e o Mendigo com a forma correta do verbo to be. Então, The Prince and the Pauper is a very good book. Então, é um livro muito bom. Eu tenho 11 anos de idade e não sou, né? Olha o não ali. I am not very interested in history. Eu não sou muito interessada em história, não. Mas eu realmente gostei deste livro. Mark Twain is a great writer, um ótimo escritor. Então, olha o not ali. It isn't. Não é uma história real, mas os personagens são the characters. Os personagens, então são eles, uso de. Eles são muito realistas. A história, se eu for trocar a história por um pronome, é it. A história, então, it is, mas olha o not lá. Então, it isn't. A história não é difícil. Ela é fácil de entender. It is. Easy to understand. It is se aproveitar o livro, né? Enjoy the book. O Tom is a simple English boy. Então, Tom is é porque se eu trocar Tom por um pronome é he. He is a simple English boy. Ele é um garoto simples inglês. His family are poor. A família dele, né? Na verdade, his family is poor. And they are, né? E eles estão sempre com fome. Edward, por que eu coloquei isso aqui? Porque a família, tá? A família, a palavra família tá no singular. Não é porque envolve várias pessoas que é no plural, tá? Edward, tá? O Edward, note aí. Então, ele não é. Se eu trocar Edward por um pronome, é he. Com he eu uso is, porém tem um not, então fica isn't. Edward não é um garoto pobre, não é pobre porque ele é um príncipe. The boys, os garotos, se eu for trocar por um pronome é they, eles, né? Are very different. But at the end of the book,
They are friends. They are friends. There are many films of the book too. Tá? Tem muitos filmes sobre este livro também. Mas eles não são muito bons. Olha o note ali. Então, aren't, tá? Nada impede que vocês coloquem o are, mas... E coloque o not também, tá? Não impede, nada impede. Mas ou você usa are not ou aren't. O livro é o melhor. The book is the best. Ok? Use o verbo to be e transforme as frases a seguir verdadeiras para você. Então, o seu celular é novo ou não é novo? O meu é. Então, eu coloco is. Se o seu não for, você coloca isn't. Coffee. Is ou isn't? Vou colocar aqui os dois. Is é ou não é a minha bebida favorita? Para mim seria não é. Então, eu colocaria apenas o isn't. Coffee isn't my favorite drink. Ou aqui poderia ser is. Não é ou é novo. I am ou I am not a good cook. Então, se você for um bom cozinheiro, você coloca o é. Se você não for um bom cozinheiro, você coloca am not. Os meus olhos não são azuis, então eu coloco aren't. Mas se os seus forem, você coloca are. Está quente, warm, está fresco, né? Não tá tão frio, não tá tão quente, tá no meio termo, tá? It is ou isn't? Hoje, no dia que eu tô gravando, não está, tá frio. Isn't. Mas se estiver, você coloca is. My shoes. Meus sapatos. Eles. They. Olha lá, se fosse um sapato só, seria it. Mas como eu tenho mais de um sapato, é they. Are clean. Eles estão limpos ou eles não estão limpos? Então, você escolhe. Tá limpo? Usar. Não está, não estão, você usa aren't. Bom, neste momento, eu estou em casa. I am at home. Se você não estiver, você coloca I am not. History books são interessantes? Para mim são. Se para você não forem, você coloca não, aren't, ok? History books are interesting para mim. Os livros de história são interessantes para mim. Se para você não for, você coloca aren't, ou um ou outro. My bed é próximo da porta. Minha cama é próximo da porta. A minha, não. Se a sua for, você coloca is. Se a sua não for, você coloca isn't. Pessoal, esta então foi a correção das semanas 2 e 3. Depois aqui temos as perguntinhas sobre os filmes, que eu farei a correção um por um, tá? Que vocês enviarão pelo Google Classroom. Então, goodbye. See you next class. Qualquer dúvida, coloque lá no chat de dúvidas, ok? No fórum de dúvidas. Goodbye.